O que você precisa saber para comprar um carro nos Estados Unidos? Quais são as diferenças em relação ao Brasil? O que é necessário para financiar? Quais são as taxas? Quanto é o IPVA? Aliás, existe IPVA? E claro, quanto custam os carros em solo americano? Assunto do episódio de hoje do Passaporte Invest News. Olá, eu sou o Doni Denútil, seja muito bem-vindo ao 7º episódio dessa série especial sobre mudança e vida nos Estados Unidos. Dependendo do lugar para onde você se mude, transporte público não vai ser a melhor opção. Em Orlando, por exemplo, sem carro você não vai para lugar nenhum. E viver só de Uber também não dá, né? Mas mesmo que o transporte público seja bom na cidade que está no seu radar, é tentador não comprar um carro novo nos Estados Unidos, principalmente vendo a comparação de preços com o Brasil. Você vai entender por quê. O mercado automotivo americano é um dos mais dinâmicos e competitivos do mundo. Em 2023, dados da consultoria World Intelligence, foram vendidos 15,5 milhões de veículos, um aumento de 12,4% em relação ao ano anterior. Esse número ainda não está no nível pré-pandemia, que girava na casa dos 17 milhões, mas é muita coisa. Só como referência, a população americana é 54% maior que a brasileira, mas o mercado de carros é 7 vezes maior que o nosso. Em termos de distribuição por montadoras, a maior do mercado é a General Motors, dona de marcas como Chevrolet, GMC, Cadillac e Buick, e que por 77 anos foi o fabricante de automóveis com mais vendas no mundo. A marca foi superada em 2008 pela japonesa Toyota, que ocupa desde então a liderança global e o segundo lugar no mercado norte-americano. A terceira maior montadora em vendas nos Estados Unidos é a Ford, fundada em 1903 por Henry Ford e sediada em Michigan. Na sequência no ranking aparecem Hyundai, Stellantis, grupo que reúne marcas como Chrysler, Citroën, Fiat, Jeep e Ram, e depois completam a lista Honda, Nissan, Subaru e Volkswagen. Tá sentindo falta de alguém? Pois é a Tesla. Ela é só a 10ª montadora em termos de vendas nos Estados Unidos. Tem singelos 4,3% de market share, mas em valor de mercado é de longe a maior, mais de 580 bilhões de dólares, praticamente o mesmo valor que as 6 primeiras colocadas somadas. Nos Estados Unidos, o crescimento dos veículos elétricos é lento, mas constante. Em 2023, as vendas superaram a marca de 1 milhão de unidades pela primeira vez e alcançaram 7,6% do total de novos veículos comercializados. O governo dos Estados Unidos oferece incentivos fiscais e programas de rebate para estimular a compra de veículos mais eficientes e ecológicos. Entre eles, um crédito fiscal federal de até $7.500. É uma boa quantia. A Tesla é a líder em carros elétricos desde 2008 no país e dona do 5º modelo mais vendido dos Estados Unidos, o Tesla Model Y. Foram quase 395 mil unidades em 2023, um salto impressionante de mais de 50% em relação ao ano anterior. À frente, no top 5 dos carros mais vendidos no país, estão o Toyota RAV4, picape Ram, que teve uma pequena queda em relação ao ano anterior, Chevrolet Silverado e na liderança absoluta a série F da Ford. A título de curiosidade, os 5 carros mais vendidos no Brasil no mesmo ano foram Fiat Strada, Volkswagen Polo, Chevrolet Onix, Hyundai HB20 e Chevrolet Onix Plus. E uma pergunta que muita gente faz: quanto custa? Você já deve ter ouvido falar que nos Estados Unidos serviço é caro e produto é barato. A lógica também vale para os carros. O valor dos veículos é bem mais baixo do que a gente está acostumado a ver. Mas vamos para exemplos concretos de preços de diferentes modelos e categorias, tudo puxado dos sites oficiais de cada montadora e sempre é um a partir de, porque obviamente você pode escolher diversas configurações e upgrades no carro, assim como acontece no Brasil. Então vamos lá, por exemplo, um Nissan Versa custa $16 mil. Toyota Corolla, modelo muito popular por aqui, a partir de $22 mil. Ford Maverick, a partir de $23.920. Hyundai Tucson, $27.500. Chevrolet Silverado, $36.800. Ford F-150, pouco menos de $37 mil. Picape Ram 1500, 40 mil. BMW X4 a partir de 55, X6, 74.500. Escalade a partir de 81.895 e uma Porsche Cayenne 84.700. Entre os elétricos da Tesla, o modelo Y, o Model Y, é $31 mil, o 3, 33 mil, o modelo S, 66 mil e
O diferentão Cybertruck você pode encomendar a partir de $60.990. Pode pesquisar aí e você vai ver que a diferença é muito grande para o preço no Brasil, mesmo fazendo conversão com dólar nas máximas, resultado dos custos de importação e da carga tributária no país. E a diferença fica mais notável ainda quando a gente usa o poder de compra da população. Por exemplo, com o salário mínimo do Brasil e considerando o preço de venda no país, seriam necessários 106 meses para comprar um Toyota Corolla 2024. Ou seja, quase 9 anos. Nos Estados Unidos, considerando o mesmo critério, mesmo carro, salário mínimo, no caso da Flórida, a mesma compra demoraria menos de 1 ano. Além do preço do carro, o que mais entra na conta? Aqui nos Estados Unidos, cada estado estabelece as suas regras, então a situação varia dependendo de qual é o seu destino. Vou pegar o caso da Flórida, onde eu moro. Ao comprar um carro, você tem Sales Tax, o imposto sobre venda, que na Flórida é de 6%, County Tax, o imposto do condado, no caso do Orange County, por exemplo, 0,5%. O Initial Registration Fee, a taxa de registro inicial, $225. Title Fee, uma taxa para transferir a titularidade, que você só paga quando compra ou vende o carro, por volta de $77. E a License Plate Fee, a taxa para emitir uma nova placa, $28. Curiosidade, a placa pertence a você e não ao carro. Na Flórida, você precisa trocar ou renovar a licença da sua placa a cada 10 anos. E se você muda de carro, você leva a placa junto. O custo pesado, portanto, é o inicial. Depois, basicamente, o que vai ter é a renovação anual do registro, o registration, que varia de acordo com o peso e a categoria do carro. Mas vai de, acredite, $14,50 a $32,50 no caso da Flórida. E só, fim. E o IPVA? Zero, pelo menos, na Flórida e em cerca de metade dos estados americanos. Na outra metade, na dos estados que cobram, ele é chamado de Auto Property Tax. E o mais caro de todos é o da Virgínia, que cobra 3,97% ao ano. Além disso, alguns estados podem cobrar uma taxinha anual de inspeção, mas ela é baixa. No caso da Flórida, não tem. Outra coisa importante é que a saúde nos Estados Unidos custa caro e os processos funcionam. Você não vai querer ser o responsável pela conta hospitalar de um terceiro em um eventual acidente. E no caso da Flórida, nem pode, o seguro é obrigatório. Todo veículo deve ter um seguro que cubra danos pessoais e responsabilidade por danos materiais. O custo médio de seguro do carro, obviamente, mais uma vez, varia dependendo do estado. Na Flórida é de $2.517 por ano, mas é uma cifra que muda dependendo do perfil do motorista, do tipo de carro e da localização. Eu, por exemplo, pago quase isso a cada trimestre. Tirando o pagamento à vista, que é autoexplicativo, as outras duas formas de comprar veículo por aqui são via financiamento ou leasing. Um estrangeiro pode financiar um carro nos Estados Unidos, mesmo que não tenha green card e nem a cidadania. Vai precisar apresentar uma lista de documentos e essa lista, como quase tudo em solo americano, muda dependendo do estado, mas pode incluir comprovante de endereço, de renda, carteira de habilitação, Social Security ou ITIN Number, que é o seu número individual de contribuinte, de pagador de imposto junto à Receita Federal dos Estados Unidos, passaporte, visto e o I-94, que é emitido por um oficial da imigração sempre que você entra nos Estados Unidos, informando por quanto tempo você está autorizado a permanecer no país. Aliás, você consegue consultar o seu I-94, inclusive seu histórico de entradas e saídas no país, no site do US Customs and Border Immigration. A maioria dos financiamentos tem uma entrada de pelo menos 10% do valor do carro e o prazo normalmente vai até 72 meses, 6 anos. A taxa de juros vai ser mais baixa quanto melhor for o seu credit score, quanto melhor for a sua pontuação de crédito, algo fundamental nos Estados Unidos para ter condições favoráveis de financiamento. O credit score é construído com o tempo, mostrando seu histórico de bom pagador, e é um assunto tão, mas tão importante que a gente vai reservar um episódio inteiro dessa série especial para falar só dele. O leasing é uma opção muito popular nos Estados Unidos, muito mais do que no Brasil. Como funciona? Você paga um valor mensal baseado na depreciação do veículo mais taxas durante o período de uso, que é definido com antecedência, geralmente 12, 24 ou 36 meses. Ao final do contrato, você vai poder comprar o carro, trocar por um novo leasing ou devolver o veículo. Um dos principais benefícios do leasing é que o valor mensal tende a ser mais baixo que o de um financiamento tradicional. Além disso, o usuário tem a flexibilidade de trocar o carro por um modelo novo ao final do contrato. E ainda tem uma vantagem fiscal. Comprando em nome de uma empresa, uma LLC, por exemplo, muito comum por aqui, as parcelas do leasing podem ser abatidas da base para o cálculo do imposto de renda. Portanto, benefício tributário importante. Nas desvantagens, o contrato geralmente prevê um limite de quilometragem anual. Se ultrapassar esse limite, vai ter que pagar uma taxa extra. E, além disso, o carro deve ser devolvido em boas condições
Obviamente, caso contrário, o usuário pode ter que pagar pela depreciação excessiva. E pode dirigir com carteira brasileira nos Estados Unidos? Na maioria dos estados pode sim, mas por tempo limitado. Para dirigir por mais de 180 dias, um brasileiro precisa tirar uma driver's license. As regras para conseguir habilitação variam de acordo com o estado, mas envolvem um teste teórico, um exame de visão e um teste de direção. O processo costuma ser mais ágil e menos burocrático do que no Brasil. E uma curiosidade, em Orlando já é possível fazer a prova em português. E existem até livros preparatórios em português como esse que você está vendo aí na tela. Olha, comprar carro nos Estados Unidos é meio que uma tentação. Porque para quem gosta, a gente se vê do dia para a noite capaz de adquirir carros, quem sabe dos sonhos, muitas vezes pela metade do preço que pagaria. O carro que eu dirijo aqui, por exemplo, no Brasil, eu não teria comprado. Muito obrigado pela companhia em mais esse episódio do Passaporte Invest News. Tem sugestão de tema para os próximos programas? Deixe aí nos comentários, ajude a construir essa série especial sobre mudança e vida em solo americano. Muito obrigado por curtir, por compartilhar e por nos seguir nas redes sociais, hein? @DoniDanuccio e @InvestNewsBR. Segue a gente lá. Semana que vem nós carimbamos mais uma página do nosso Passaporte Invest News. Valeu, pessoal. Tchau.